Que tal se eu te contar que agora a gente está no último conteúdo da eletrostática? E mais ainda, eu quero te contar que esse é o conteúdo mais importante. Potencial elétrico é o conteúdo que a gente acaba transferindo para o mundo da eletrodinâmica. O conceito que a gente trabalha agora, pensando em carguinhas em repouso, vai ser transferido para quando a gente tiver cargas em movimento. Então, presta atenção nesse conteúdo porque ele é bem importante, tá? Não deixa dúvida para trás, não deixa qualquer fala minha que você não tenha entendido nessa apresentação passar em branco. Vai, me procura, a gente tem vários canais para se comunicar. Curte aí, porque eu acho esse conteúdo lindo e eu sei que vocês fizeram cara de fiofó agora. Nós já estamos há algum tempo, quando a gente começou a estudar eletrostática, estudando em específico o espaço ao redor de uma carga. Então, se eu pegar uma carga elétrica ali, uma coisa que a gente tem que começar a tratar com muita importância é como é que ela produz essa alteração ao redor dela. E que alteração é essa, né? Então, quando eu viro para vocês e falo o seguinte, a carga elétrica, ela altera o espaço ao redor dela, mas ela altera criando um campo de energia. E putz grila, se tem um nome que é importante para a ciência, é energia. Então, uma coisa que eu posso te ajudar a entender, que pode te ajudar a entender, o quão importante é estudar o espaço ao redor de uma carga, é porque você precisa entender que, em geral, o que a gente está modelando é onde é que essa energia está dispersa no espaço. Ou seja, a carga, ela conseguiu colocar toda essa energia que ela perturbou o espaço no espaço. E nós temos que arrumar um jeito de, por exemplo, nos aproveitar dessa energia. Então é por isso que é tão importante estudar o espaço ao redor de uma carga. Então a gente já está há um tempo conversando sobre esse espaço ao redor. A primeira forma que eu te apresentei de conseguir perceber ou de conseguir estabelecer características do espaço ao redor de uma carga foi estabelecendo um campo elétrico. O que é o campo elétrico? E aí eu estou usando palavras muito minhas para te ajudar a simplificar um conceito que é bem complexo. O campo elétrico é a tradução dessa energia que tem ao redor da carga utilizando a ferramenta força, tá? Então, o que é a definição em geral, né? Quando a gente pegou lá o que é campo elétrico, a primeira definição que eu te apresentei foi a força que a carga geradora, que aquele espaço consegue produzir sobre uma carga de teste com relação à quantidade de carga. E aí, o que a gente trouxe inerente a usar uma força para medir o espaço ao redor? Bom, se você mediu utilizando uma coisa vetorial, o que acontece é que a gente criou um vetor para representar esse espaço. O campo elétrico nada mais é do que um vetor. E aí, o que acontece? Então, por exemplo, tem ali a minha carga positiva, eu consigo demonstrar para você mais ou menos como é que é o espaço ao redor dessa carga positiva usando a ferramenta vetor. Então eu sei que elas têm direção em sentido de expansão da carga e que o módulo delas diminui com a distância que eu tô da carga geradora. Então assim, foi um jeito, claro que muito matemático, muito ferramental de conseguir te falar como é que era esse espaço ao redor. E aí não tem como fugir, porque quando a gente define que campo elétrico é força dividido por carga, então se eu uso uma coisa que é, por construção, um vetor, que é força, e aí você constrói dividindo esse vetor por um número, o que vai acontecer é que vai brotar outro vetor. Então, todo o nosso estudo até então foi baseado utilizando a ferramenta vetorial. A ferramenta vetor é uma ferramenta que exige uma complexidade matemática mais elaborada. Vetor tem módulo, direção, sentido, a soma é vetorial. Nós temos sempre que prestar atenção com relação a como somar esses vetores, como é que eles interagem. E aí você pode se fazer essa pergunta. Mas não tem como eu estudar esse espaço utilizando, por exemplo, a energia que tem nesse espaço. Não tem uma forma de simplificar? E aí a primeira coisa que eu te falo é, bom, a gente retirar o vetor e começar a pensar literalmente em energia, tem um ganho.
Porque a energia ela é um escalar. O que é um escalar? É, por exemplo, a massa de um corpo. Se eu te falar alguma coisa assim, o peso dessa coisa é 5 quilos, eu te falei a intensidade e a unidade de medida, ou tradicionalmente número e unidade de medida. Então, quando você trata com escalar, as coisas simplificam. É só número. Então, essa simplificação pode ajudar a entender como é que é o espaço ao redor dessa carga. Então, tá. Se sim, é uma boa possibilidade. É uma coisa interessante a se pensar. Bom, se a gente vai fazer isso, a próxima coisa que eu preciso te contar é, primeiro, relembrar como é que a gente calcula energia na física. Lembrar que energia na física também não é um conceito tão simples assim. Por ser um escalar, ele ajuda na complexidade matemática, mas talvez nas definições que a gente precisa trabalhar, nem sempre a gente ganha. Mas a gente pode tentar, a física tá aí para tentativa. E aí a última coisa que eu preciso te contar nesse slide é que o que eu vou fazer agora nos próximos slides é relembrar com vocês as relações de trabalho e energia. E não adianta falar, o professor não ensinou, porque quem te ensinou isso foi eu, e portanto eu sei que eu ensinei. Mas como eu sei que eu preciso desses conceitos agora, e vocês saberem esses conceitos faz com que vocês aprendam muito melhor o que a gente vai definir como potencial elétrico ou energia potencial elétrica, então a gente vai fazer com toda a calma para vocês conseguirem entender o que eu tô fazendo, tá? Beijo! Então, enquanto a gente estiver fazendo o processo de revisão, eu vou deixar esse GIF lindo e maravilhoso pra você, tá? Pra você se sentir culpado. E aí eu começo o seguinte. Vamos falar então de energia. Vamos falar de energia em que momento? Então tá, eu vou começar lá do início mesmo. Então a gente tem uma coisa na física que chama teoria. O Big Bang ele é uma teoria. E diferente do que você tem como teoria no cotidiano, que teoria é quase que uma hipótese, né? Alguma coisa não testada, alguma coisa que você imagina que seja, mas não sabe. Isso é muito diferente do conceito físico. Quando alguma coisa vira uma teoria científica, é porque ela está no mais alto grau de certeza que a gente tem. Tá? Então, o Big Bang não é uma ideia, não é um conceito, não é, tipo assim, o que a gente tenta, o que a gente modela cientificamente, o Big Bang ele é tratado como uma grande verdade, tá? A gente tem algumas evoluções, só para eu citar para vocês. Primeiro, uma coisa tem que ser considerado fato, e nem todo fato é verdadeiro. O fato é, na verdade, quando várias pessoas que são competentes no assunto concordam com alguma coisa. Vocês podem, por exemplo, definir o fato se a coxinha tá cara ou barata. Né? Então pega aí uma galera que compra coxinha todo dia, que compra coxinha em vários lugares, e aí vai lá e experimenta uma coxinha e fala assim, não. Então, se eu pegar essa galera competente para definir que aquela coxinha ali é cara ou barata, a gente define um fato. O fato pode mudar com o tempo, tá? Só para eu te dar um exemplo, a gente definiu, era um fato que quem se movia era o Sol em torno da Terra. Então, quando um monte de gente competente falou, olha, esse fato parece que está errado, então o fato pode ser alterado. Quando o fato ele é testado, né? Então eu tenho um processo de experimental no processo, aí eu estou criando uma hipótese, tá? Então a hipótese na física, ela já é acompanhada do processo de experimental, do experimento. Então assim, não é simplesmente eu acho que o céu é violeta. Então, se você não conseguir produzir experimentos que concordem com o que você diga, e pode ser que você ache esse experimento, então você não estabeleceu uma hipótese. Muitas vezes os experimentos estabeleceram hipóteses que com o tempo outros experimentos falaram, bom, sabe o experimento que ele fez? Então, só deu certo por isso, isso, isso e isso. O experimento correto é isso, e o entendimento daquela hipótese estava errada. Então, a hipótese também pode estar errada. Se uma hipótese é testada, um monte de gente vai lá, conversa sobre, e faz experimento de novo, diversos experimentos, e nenhum experimento falha, dá sempre a mesma resposta. E hoje em dia o experimento é mais importante, os dados são muito mais importantes do que quem é que está falando. Porque eu tô te falando, porque existiu uma época que, por exemplo, se foi Newton quem disse, tá certo. Então a gente chegou num fato em que essa hipótese já foi milhões de vezes testadas, então ela vira uma lei ou um princípio. Pra você ter noção, a teoria científica, ela vem depois da lei de um princípio. Por uma coisa você ter uma teoria científica, ela já foi um princípio, tá? Então, beleza, eu tô te contando que esse é o Big Bang. Qual que é a ideia do Big Bang? A ideia é que toda energia disponível no universo que a gente tem nesse exato instante, a energia que está agora no nosso instante, no nosso momento,
ela foi gerada no Big Bang, tá? Mais ainda, não existe, em todos os estudos que a gente tem, não foi definido nada que seja capaz de produzir energia. Também não foi encontrado nada que seja capaz de destruir energia. A única coisa que a gente conseguiu perceber até então, enquanto cientistas, é que a energia pode ser transformada de um tipo no outro, sofrendo algum tipo de degradação, tá? Então, a partir do momento que você transforma, alguma parte dessa energia vai ser perdida. E aí é o que nós temos de energia de forma qualitativa até hoje. Então tá, eu tô te contando que existe uma determinada quantidade de energia. O que eu posso falar a seguir? Posto que energia não é criada e que energia não é destruída, o que te sobra como opção? Vamos continuar conversando da energia e trabalho, porque é o que a gente vai precisar, são fundamentos que a gente vai precisar para conversar em potencial elétrico, tá? Então, por definição, como é que essas duas palavras se relacionam? Porque eu te falei que trabalho é uma forma de transferência de energia, mas agora eu preciso sistematizar isso para você. Então, eu vou te contar uma coisa. Na física, a definição de energia perpassa por trabalho. Então, o que é energia na física? Todo corpo que possui energia possui a capacidade de realizar trabalho. Então, é uma definição que em si ela parece muito simplista, mas apesar de simples e apesar de não conseguir abarcar tudo o que a gente fala sobre energia no contexto da ciência, em termos de ferramenta para trabalhar com energia, ela é muito bem colocada. Então, assim, ela é muito boa. Ela não tem erros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar o seguinte. Do slide anterior, eu te falei que para acontecer realização de trabalho, eu preciso da aplicação de uma força e eu preciso que essa força produza o deslocamento. Algebricamente, a gente tem, por definição, o cálculo de trabalho através dessa equação que eu te mostro embaixo. Ele fala o seguinte, trabalho que está sinalizado aí pela letra tal. Alguns livros costumam utilizar W. Não é errado, mas eu prefiro utilizar tal, tá? Porque W depois vai virar uma unidade de medida e às vezes ela é a unidade de medida da própria grandeza e aí fica WW, então fica ruim. Então, o trabalho é tal, é igual à força aplicada no corpo, vezes o deslocamento produzido pelo aquele corpo, vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Uma coisa que eu preciso citar aqui agora para você é que trabalho, apesar de ser um produto de vetores, ser estabelecido, ser definido, utilizando dois vetores, que é o vetor força e o vetor deslocamento, trabalho não é um vetor. Trabalho é uma medida de unidade de energia, de transferência de energia. Então, trabalho é um escalar. E mais ainda, se eu estou medindo energia, a unidade de trabalho é joule, tá? Alguns casos especiais que eu preciso que você se lembre primeiro, quando você aplica uma força num corpo e o deslocamento ocorre na mesma direção e sentido em que você aplicou a força. Então, colocando isso no formato desenho, imagina que eu tenho ali um corpo e eu vou aplicar uma força nesse corpo. Quando eu aplico uma força nesse corpo, ele se desloca na mesma direção e sentido da aplicação da força, te ajudando. A força é horizontal para a direita, o deslocamento também é horizontal para a direita. Então, vamos lá, calculando o trabalho. O trabalho vai ser o produto da força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. O ângulo formado entre esses dois vetores é zero. Se você fizer o deslocamento e a força com os seus braços, você vai ver que um não vai cruzar sobre o outro, eles são paralelos entre si, portanto o ângulo entre eles formados é zero. Cosseno de zero vale 1 e, portanto, o trabalho vai ser calculado, nesse caso, como força vezes deslocamento. Partindo disso, eu consigo definir que o trabalho, então, é positivo e chamado também de trabalho motor, tá? Então, essa força conseguiu realizar trabalho motor. Segundo caso especial que a gente tem é quando força e deslocamento é perpendicular entre si. Então, eu vou estabelecer aqui de novo o corpo e agora eu vou colocar a força. A força agora, ela é vertical para baixo. E o deslocamento que vai acontecer é horizontal para a direita. Então, você consegue perceber que eles entre si, esses dois vetores, formam um ângulo de 90 graus.
Eu vou fazer a primeira definição matemática e depois a gente vai discutir por que essa definição matemática, qual é a interpretação física dela. Trabalho, de novo, é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. O ângulo entre esses dois vetores é 90 graus. O cosseno de 90 graus vale zero. Qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então, o que você acabou de perceber é que nesse caso que eu acabei de te mostrar, o trabalho realizado pela essa força é nulo. Eu vou voltar na minha definição de trabalho. Trabalho é quando uma força consegue realizar deslocamento. Uma força perpendicular para baixo, ela não atua nem ajudando a deslocar, nem atrapalhando a deslocar. Quem produziu o deslocamento para frente não foi essa força F do nosso segundo exemplo. Provavelmente está atuando outras forças sobre esse corpo que foram as responsáveis por produzir esse deslocamento para frente, mas não foi a força F do segundo exemplo para baixo. Essa força F não produziu deslocamento, então é por isso que o trabalho dela é nulo. Um exemplo cotidiano disso é, vamos supor que você esteja carregando a sua mochila nas costas. A força peso da sua mochila, ela é orientada da vertical para baixo. Só que se a sua mochila caminha junto com você, ela está realizando deslocamentos onde a força peso da mochila não auxilia nem atrapalha no deslocamento. E aí, cuidado. Você pode estar pensando assim, nossa, não, professora. Porque quanto mais coisas tem na minha mochila, maior é a massa, maior é o peso, mais difícil é para deslocar. Eu não estou falando do seu desgaste físico. Eu estou falando fisicamente se aquela força auxilia ou não a deslocar. E ela não auxilia. E ela não atrapalha. Ela não exerce função nenhuma no seu deslocamento. E é por isso que essa força, quando comparada a esse deslocamento, tem trabalho nulo. Então tá. O último caso especial que eu preciso citar para vocês é o caso em que força e deslocamento possuem a mesma direção, mas atuam em sentidos opostos. Então, eu peguei de novo aquele corpo que a gente está trabalhando nos dois últimos exemplos. Vou aplicar uma força na horizontal para a esquerda, mas eu percebi que ela se desloca na horizontal para a direita. Então, qual é a minha interpretação disso, né? Então, a gente pode entender que algo está fazendo uma força, tentando fazer com que se desloque, essa força que está aí no nosso exemplo, que se desloque para a esquerda, mas ela não consegue. Se eu substituir isso na nossa fórmula de trabalho, então, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Observando a orientação dos vetores, o vetor deslocamento para a direita, o vetor força para a esquerda. Se você fizer isso com seus dedões, você vai perceber o seguinte, o ângulo formado entre os dois vai ser de 180 graus. Então, você vai lá e vai substituir na fórmula. Força vezes deslocamento vezes o cosseno de 180. Cosseno de 180 vale menos 1. Então, no fim das contas, a fórmula de você calcular trabalho é menos força vezes deslocamento. Ou seja, você vai ter um trabalho negativo, que também é chamado, em geral, de trabalho resistente. Uma coisa que acontece muito quando a gente está, por exemplo, estudando gases, é falar que o corpo sofreu realização de trabalho, ele não conseguiu executar. Então, essa força, ela não conseguiu realizar trabalho, ela sofreu trabalho. Mas o trabalho que ela sofreu vale quanto? Dá para você calcular pela força que você está fazendo e o corpo está deslocando. Esse é o trabalho que você fez, que essa força fez. Esse é o trabalho resistente. Tranquilo? E aí a gente continua nessa revisão de trabalho e energia, porque existe um conceito que a gente precisa trabalhar aí, se questionar. Trabalho e energia tem alguma relação algébrica? Porque eu fiz a relação qualitativa, né? A ideia de que trabalho também é uma energia em trânsito, assim como o calor. Mas existe como ligar uma coisa a outra, porque a gente liga calor à energia, mas a gente consegue ligar trabalho? Então, eu vou começar comentando de um sistema conservativo. Então, lembra, a física tenta simplificar ao máximo a situação, para você não ter que ficar considerando, mas e se essa força fizer isso? Mas e se isso acontecer? Então, a gente vai trabalhar um sistema conservativo. O que é um sistema conservativo? Onde não atuam forças dissipativas. Um exemplo de forças dissipativas é o atrito e a resistência do ar. Então, você está num exercício em que vai estar lá citando assim,
Desconsidere o atrito ou desconsidere a resistência do ar. Então, o seu sistema se torna conservativo. As forças que atuam no seu sistema vão se chamar forças conservativas. E aí, nesse sistema, o que eu posso falar? Que a energia mecânica permanece constante. O que é permitido a energia mecânica fazer é conversão de energia cinética em potencial ou de potencial em cinética. Se você agora está sofrendo com aquela palavra energia mecânica em vermelho, então eu vou te ajudar a lembrar disso. Depois eu quero... Não sei o que eu vou pedir de tanto... Eu não vou... Deixa a minha bondade professoral. O que é energia mecânica para você lembrar? Energia mecânica é a soma da energia cinética e da energia potencial de um sistema. Então tá lá, ó, é M a sua energia mecânica, é C a sua energia cinética e é P, pela primeira vez eu vou precisar parar um pouquinho para a gente conversar. Energia potencial, a gente trabalha 3 tipos, tá? Você fala, eu não lembro de 3 não, tá? Obrigada, você tem que lembrar de 2. Eu te expliquei energia potencial gravitacional, eu te expliquei energia potencial elástica. E o que eu quero agora, então, olha como é que é especial. Por que eu vou dar especial atenção à ideia de energia potencial? Porque eu vou trabalhar com vocês uma energia chamada energia potencial elétrica. E aí eu vou te mostrar que ela tem as mesmas características de uma potencial gravitacional ou de uma potencial elástica. Continuando te lembrando, trabalhando essa memória aí, porque Deus vai me ajudar. O que é energia cinética? Energia cinética é energia associada ao movimento de um corpo. Então, se o corpo tem movimento, e aí para a física movimento é velocidade, então você pode associar a ele uma energia cinética. Então tá aí esse cachorro que anda parecendo uma batata. Ele tem velocidade, se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Coloquei a formulazinha aí no cantinho para você lembrar que a energia cinética é meio de mv2, mas algumas pessoas gostaram de decorar falando que é mv2 sobre 2. É a mesma coisa, tá? Sem problema. Então, o meu próximo slide, eu vou dedicar uma especial atenção para as energias potenciais. Porque se você entender essa energia potencial gravitacional, por exemplo, é muito simples de você pegar esse exemplo e transferir para potencial elétrica. E, por fim, eu vou associar as energias ao trabalho. E aí eu paro a minha revisão e volto para fazer a matéria que vai ser energia potencial elétrica. Energia cinética. O que a gente continua falando, então, é que a energia potencial gravitacional ela tem algumas características que são muito específicas, né? E uma das características que eu vou citar agora é a seguinte: todas as forças que realizam trabalho dentro de um sistema conservativo, o trabalho é uma transferência de energia. Então, o trabalho só consegue fazer um tipo de transferência, que é a transferência de energia cinética e energia potencial. Então, a energia mecânica, ela fica presa nessa transformação entre essas duas, tá? Quem vai obedecer esse tipo de coisa? Forças que a gente chama de forças conservativas. Quem são forças conservativas? Quase todas as que a gente já trabalhou, exceto, por exemplo, força de atrito e força de resistência do ar. Essas são consideradas forças dissipativas, mas a força peso, a força normal, força peso é a força da gravidade, força elástica, a força eletrostática, elas são forças conservativas e, portanto, toda vez que essas forças estão atuando sobre um corpo, as transformações de energia que elas conseguem fazer são as transformações de energia consideradas na energia mecânica, que é cinética em potencial ou potencial em cinética. Essa minha fala vai estar apoiada, eu tentei fazer um exemplo para te mostrar um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui 2 bolinhas de tênis, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Passo 1, né? Ou então, análise 1. Qual a energia que essas bolinhas de tênis possuem nesse exato instante? Resposta correta? Nenhuma. Porque elas não têm altura, portanto, elas não têm nenhum tipo de potencial gravitacional. Elas não têm carga elétrica, então elas não têm nenhum tipo de potencial elétrico. Elas não são deformáveis, então a gente não está falando de potencial elástica nesse exemplo. Então, quando eu jogar lá energia mecânica, eu já posso pensar o seguinte: bom, ela não possui cinética, porque ela não possui velocidade inicial, então não tem energia cinética. Ela não possui energia potencial gravitacional, porque ela não possui altura,
no referencial que a gente estabeleceu. Então, nesse ponto, quanto vale a energia mecânica? 0 joules. Nadinha. Bulhufas. No slide anterior, eu virei e falei o seguinte: forças conservativas, elas conseguem fazer essa transformação de energia independente da trajetória que elas realizam. Então, vamos pegar o seguinte: força-peso. Eu quero analisar, então, o trabalho da força-peso. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas bolinhas e eu vou erguê-las até 10 metros de altura. De que jeito? Do jeito que eu bem entender. Então, uma eu vou fazer uma trajetória, na outra eu vou fazer outra trajetória. Nessa situação, eu quero te chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, tem uma força aí que eu coloquei, que eu tenho especial interesse, que eu deixei ela expressa, que é a força-peso da bolinha. A força-peso, então, ela não muda nem de direção e sentido o tempo inteiro. Segunda coisa, as duas bolinhas ganharam a mesma quantidade de energia potencial gravitacional. Se você lembrar do slide passado, a energia potencial gravitacional é mgh. A massa das bolinhas não mudou, a gravidade do planeta que elas estão continua sendo a mesma, e a altura que as duas ganharam é a mesma. Então, a quantidade de energia que elas ganharam é a mesma. Próximo ponto, a força-peso. A força-peso realizou trabalho? Claro que sim. Ela tentou a todo instante realizar trabalho puxando a bolinha para baixo, tentando fazer com que a bolinha descesse. Mas ela perdeu, porque a força que a mão faz para cima realizou trabalho para cima e conseguiu deslocar para cima. Eu não coloquei essa força no slide, ela não está desenhada. Mas está lá, a força-mão que aponta para cima realizou trabalho positivo, a força-peso que aponta para baixo realizou trabalho negativo no deslocamento que a gente está olhando. E lembra que deslocamento só depende do ponto inicial e final da trajetória. Então, o deslocamento dos dois é idêntico, é uma linha reta que saiu da base do meu desenho até onde elas estão. Muito parecido com o deslocamento no segundo corpo, né? No meu segundo processo. Dito isso, vamos analisar como é que é a energia desses corpos nessa posição. Então, vamos lá. Posição 2. Como é que é a energia mecânica na posição 2? Então, tem energia cinética? Não, zerou. Parado ali em cima, não tem ninguém em movimento, portanto não tem cinética. Mas tem altura? Tem altura. Então, toda a energia mecânica. Então, olha que lindo, olha que interpretação bonita. Trabalho é uma transferência de energia. Toda a energia que foi transferida pelo braço, ou seja, trabalho foi uma energia que se movimentou do braço para a bolinha, agora está acumulada na forma de potencial gravitacional. Tudo bem. Aí eu quero fazer um próximo exemplo, que é, quero soltar as bolinhas. Soltei, mas eu parei num ponto em específico, porque eu quero analisar esse ponto em específico, que eu vou chamar de 3. Então, imagina que você estava vendo o movimento acontecer, né? Eu parei para a gente analisar, mas ela não está parada. Eu preciso que você imagine isso. Qual que é a energia mecânica nesse ponto? O que eu consigo te mostrar é, a energia mecânica, ela é, em termos de potencial gravitacional, menor do que a no ponto 2. Porque no ponto 2 ela tinha altura máxima. No ponto 3 ela perdeu em altura. Mas houve uma transferência de tipo de energia em outro, que é o que a gente comentou que acontece em sistema conservativo. A potencial gravitacional que está diminuindo está se convertendo em outro tipo. E só pode ser em um tipo, que tem que ser a cinética. Então, ela que lá em cima não tinha velocidade nenhuma, ao cair começa a ganhar velocidade. E por ganhar velocidade, agora ela tem cinética. Então, nesse ponto, eu tenho que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial gravitacional. E por fim, eu vou deixar elas caírem e chegarem até o final. E aí o final, ele destoa do início, porque o início não tinha energia nenhuma. Mas aí o meu braço transferiu, através de trabalho, uma energia para esse corpo. Essa energia não pode desaparecer, ela tem que ser transformada. A partir do momento que essa energia está no seu sistema, você tem que transformar essa energia. Mas ela não vai voltar a ser zero, você não vai destruir ela. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos perceber o seguinte, toda energia que no ponto 2 se acumulou na forma potencial gravitacional, foi se convertendo até chegar no final da nossa trajetória e ser totalmente
Vou colocar lá bonitinho. Ela não tem mais potencial gravitacional porque ela perdeu toda a altura, mas ela converteu toda a energia mecânica no formato de energia cinética. Se você entendeu isso, você entendeu o que é sistema conservativo, você entendeu que uma energia está sendo trocada de um tipo em outro, e você entendeu que trabalho é uma forma de transferência assim como calor. Porque aí eu posso falar, o trabalho realizado pela força da mão sobre o corpo, opa, tá faltando um sobre o corpo ali, ó, foi armazenado. Slide final, para o seu coraçãozinho bater feliz. Eu te lembrar o teorema trabalho-energia. Agora eu vou ser bem simplista mesmo, só para te contar, porque eu vou usar esse teorema a partir da nossa matéria, mas eu não vou deduzir esse teorema, tá? Ele fala o seguinte, um sistema conservativo, a transferência de energia que acontece na forma de trabalho, nada mais é do que a variação da energia produzida nesse processo. Então, vamos lá. Vou colocar aí uma bolinha, que é a minha situação 1. A minha situação 1, a bola tem velocidade inicial 0. E aí eu vou deixar a bolinha andar. Andou bolinha. A bolinha parou, mas eu parei nesse instante que eu quero analisar, mas ela não tá parada, tá? É porque eu preciso analisar as coisas com calma. Então, nessa posição aí, ela tem velocidade. Então, eu tô te indicando, na situação 1 ela não tem velocidade nenhuma. Na situação 2 ela tem velocidade diferente de 0. Então, essa é a minha energia inicial cinética, é 0. Minha energia final cinética é diferente de 0, porque ela passa a ter velocidade. O que o teorema fala é que a variação de energia produzida numa situação dessas, num sistema conservativo, é igual ao trabalho realizado. Para te ajudar, trabalho é força vezes deslocamento. Você fala assim, mas professora, você não colocou força. Não coloquei, mas você pode imaginar que existe. Porque só tem uma forma de um corpo sair da posição de equilíbrio estático, né? Então, uma força tem que atuar sobre ele acelerando. Se ele mudou de velocidade é porque ele acelerou. E se ele acelerou, é porque uma força atuou sobre ele. Então, sim, tem uma força atuando ali, produzindo esse deslocamento. Ou, você pode usar a situação de uma bola, que tem uma altura inicial 0. E aí, essa bola vai subir e vai para uma situação 2, onde a altura é diferente de 0. E aí, a gente vai falar o seguinte. No início, ela não tem energia potencial gravitacional. No final, ela tem uma energia potencial gravitacional diferente de 0. Se você descrever a variação da energia potencial gravitacional, o que você vai conseguir estabelecer é o trabalho realizado pela força que fez esse deslocamento. Todas as deduções desses teoremas, elas existem, elas são fáceis. Se vocês precisarem, me mandam um aviso, ou no WhatsApp, ou em algum meio que a gente converse, que eu mando a dedução para vocês, essas demonstrações, tá? E agora respira fundo, porque a revisão acabou. E aí a gente volta. Eu fiz esse rolê inteiro para te falar sobre esse teorema trabalho-energia e sobre a ideia de energia potencial, porque a gente vai trabalhar com energia potencial elétrica. E eu espero que você tenha entendido. Não fica desesperado se alguma coisinha ou outra você não lembra. Realmente, eu resgatei muitos conteúdos do ano passado. Tentei fazer da forma mais calma e clara possível. Mas no fim das contas, a gente precisou fazer, tá? Para que não chegasse no momento em que eu estivesse fazendo contas e você falar pra mim assim, mas eu não tô entendendo nada do que você tá fazendo. Eu quero muito que essa frase não passe pela sua cabeça. Qualquer coisa, a gente continua conversando. Aproveita o resto da aula. Beijo.